Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Somente a Ti toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas. Efésios fala algo parecido com isso, dizendo: Ele nos deu vida. Meu Deus. Duas coisas interessantes aqui: liberdade e vida. Talvez você não sabe qual que é o valor de ser liberto aqui fisicamente na terra, mas alguém que já foi preso dá valor à liberdade que tem. Alguém que já foi preso uma vez celebra agora a liberdade que tem e a vida que tem. Não vive uma vida de qualquer jeito agora. Usufrui e aproveita da liberdade. O que você tem feito com a sua liberdade? Você tem vivido de qualquer forma, de uma maneira triste, uma maneira que reclama, uma maneira que parece que não tem nenhum motivo para celebrar? Se você está aqui hoje, significa que você tem vida. Você tem ar, você tem pulmão, você tem um coração que está batendo. Isso é motivo de se alegrar e celebrar. Não espere ter um motivo para se alegrar, sendo que você já tem vários motivos para se alegrar nele. Não era nem para estarmos aqui. Por isso que estamos aqui, para honrar Ele. Toda a honra e toda a glória a Ele, por aquilo que Ele é. Aleluia. E por aquilo que Ele fez em nós. Obrigado, Pai, por essa manhã. Porque estamos aqui realmente reunidos como os irmãos, como corpo, para Te adorar e Te exaltar, Senhor. Para prestar o nosso culto a Ti. Para prestar o nosso melhor culto a Ti. Para Te entregar, Senhor, toda a nossa adoração. Porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Assim como em Apocalipse, que diante do Deus vivo se prostraram, e a única coisa que eles conseguiam dizer é: Santo, Santo, Santo. Incomparável, inigualável, separado de qualquer outro Deus, nada se compara àquele que é Santo, Santo, Santo. Obrigado, Senhor, porque essa não é mais uma manhã, não é mais um domingo, é amanhã e é o domingo que o Senhor fez para que nós possamos nos alegrar, para que nós possamos celebrar aquele que está vivo e reina por todos os séculos. Obrigado, Pai. Te exaltamos, Senhor, honramos a Tua palavra, honramos o Teu Espírito. E sabemos que lugar de honra, grandes coisas vai acontecer. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Essa equipa maravilhosa de música que nos conduziu maravilhosamente em adoração. Amém? Oh, glória. 3 estão aqui comigo. Está aqui comigo, irmão? Tem alguém vivo que está aqui comigo? Oh, aleluia! Vem comigo, irmão, vem comigo. Olha, antes de fazer a ministração, eu quero fazer uma coisa bem bacana aqui agora. Pode ser? Tu vai fazer comigo? É bacana, vai ser show. Olha só. Se junta aí com 2, 3, 4 pessoas. Pessoas, eu ia falar 4 pessoas. Vai lá, se junta aí. Isso aqui o pessoal da mídia vai gostar disso aqui que nós vamos fazer agora. Isso aqui vai estourar, fazer uma trend. Aleluia. Vai lá, se junta aí. Show. Todo mundo tem telemóvel? Cadê os telemóveis aí? Isso, agora você vai fazer o seguinte. Com esse povo aí que está do seu lado, você vai tirar uma selfie. Tira uma selfie com eles. Tira uma selfie. Registra esse momento maravilhoso.
Isso. Dá aquele sorriso bonito. Ah, peraí, eu vou falar depois. Maltatins, primeiro tira a foto, Maltatins. E depois você está liberado para ir para o seu culto, Maltatins. Primeiro tira a foto, depois vai. Tirou a foto? Agora você vai fazer o seguinte. Olha que top que nós vamos fazer. Agora você vai postar isso no seu Instagram. Vai lá, faz isso. Você vai postar isso no seu Instagram com duas coisas. Primeiro, você vai marcar o arroba da igreja, arroba Verbo Leiria, e nós vamos fazer a maior hashtag que esse mundo já viu. Você vai colocar lá, hashtag ainda bem que eu vim. Vai lá, faz isso. Maior hashtag que esse mundo já viu, ainda bem que eu vim. Eu já fiz o meu já. Vai. Marca o arroba da igreja, arroba Verbo Leiria, e depois coloca lá a hashtag ainda bem que eu vim. Eita, povo bom. Aí, ajudei o pessoal da mídia. Eu sou livre. Agora já posso pedir algumas coisas. Não é brincadeira? Eita, Deus é bom. Vai lá. Vai fazer isso. Deus é bom, queridos. Estou muito feliz. É realmente um grande motivo nós sempre estarmos reunidos. Sim ou não? É maravilhoso. Por isso que nessa hashtag começou com a Marinas. É bom demais. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que a gente escolheu o melhor lugar para estar nessas primeiras horas do nosso dia, congregar. Não existe nada melhor do que estar em comunhão, do que estar reunido com os irmãos. Queridos, é no meio da comunhão, é no meio disso aqui que a gente encontra o que a gente precisa. É no meio disso aqui que a gente encontra aquilo que às vezes a gente precisa, nós encontramos aqui. Então nós sempre temos que valorizar isso, valorizar o corpo, valorizar a igreja, as pessoas, porque foi Deus quem projetou isso aqui para nós. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que Ele projetou a igreja, porque existe algo específico aqui. Amém? Então você escolheu o melhor lugar, ainda bem que você veio, ainda bem que eu vim. É ou não é? Você tinha livre escolha de dizer, eu vou ficar em casa. Mas ainda bem que eu vim. Amém? Quero mesmo... O pessoal da Maltatim já foi? Já? Maravilha. Quero falar com você sobre um texto. Vamos abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 4. Vamos para a palavra. Amém? Deus é bom. Pensei que você ia falar comigo também isso, mas está tudo bem, está tudo bem. Vamos, né, a gente tem pessoas que demoram um pouco para acordar, demora assim umas 3, 4 horas, mas está tudo bem. Tem outros que já acorda assim. Olha, irmão, é desse jeito. É isso aí. Mateus capítulo 4, verso 1. Vamos lá, irmãos. Eu estou animado hoje. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Oh, meu Deus! Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Então, se o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado, significa que eu também vou ir? Significa que eu também devo estar lá? Viu só? Jesus não escapou disso? Queridos, a gente precisa compreender isso. Tem pessoas que pegam esse trecho de dizer que o deserto é assim um lugar que Jesus nos leva. Mas devemos prestar muita atenção nisso. Primeiro, olha o que Tiago, capítulo 1, verso 13 vai dizer. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, já não é verdade isso. Já não é verdade dizer que o Senhor me levou a esse lugar de deserto para ser tentado. Não, porque Ele não tenta ninguém. Amém? Jesus foi para esse lugar porque Ele precisava se identificar com a humanidade. Identificação, uma das coisas que se aprende na escola bíblica. Olha aí o merchan. Fica a dica. Jesus precisava se identificar, e olha que Hebreus 4,15 vai dizer: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então foi preciso Jesus ir para que ele se identificasse com a humanidade. Mas não quer dizer que todo crente, que Deus vai levar todo crente ao deserto para aprender alguma coisa. Deus tem outras maneiras de fazer com que a gente aprenda. Deus tem outras formas de fazer com que a gente aprenda. Ou você que é pai, você larga o seu filho no deserto e diz, agora você vai aprender que você tem um pai. Ninguém faz isso, irmãos. A gente precisa sempre compreender tudo aquilo que a Bíblia diz. Então o Espírito levou Jesus ali, porque era preciso ele se identificar. A gente não vê depois mais ninguém, a Bíblia dizendo que o Espírito levou Paulo ao deserto, que o Espírito levou Pedro ao deserto para ser tentado. A gente não vê mais isso. Era uma questão de identificação. Amém? Vamos para o verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Teve fome. Imagina, irmão, 40 dias. Hã? Tem gente que passa 15 minutos e já começa... É ou não é? 40 dias e 40 noites teve fome. Olha o verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que interessante. Quando Jesus teve ali uma necessidade, fome, quem foi que apareceu? No meio ali da necessidade, o tentador aparece dizendo, olha, querido, tu está com fome. Tu precisa de algo. Então faz o seguinte, se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Mas olha que interessante isso. Se és filho, se. Ele não chega dizendo, você é filho. Ele fala, se é filho. Dizendo, se você é, faça alguma coisa mostrando que você é filho. Me mostra que você realmente é filho de Deus. Olha o que Mateus, no capítulo anterior, no final do capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus fala primeiro uma verdade. O inimigo vem, usa a verdade para distorcê-la. Ele espera com que a verdade seja dita para poder inventar uma mentira. Isso aconteceu com Eva no jardim. Deus falou primeiro e depois apareceu, não é bem assim, Eva. Não é dessa forma. Agora a pergunta que eu te faço, no meio da sua necessidade, qual que é a resposta que você dá ao tentador? Qual que é a sua atitude em relação a isso? Se você é filho ou se você tem, se é ou se você é filho. Existe diferença aqui. Porque um filho não precisa demonstrar para ninguém que é filho do pai. O pai se alegra somente pelo fato de ter um filho. Os meus filhos não precisam fazer alguma coisa para dizer que eu amo eles, que eles são meus filhos. Obviamente que as atitudes deles me alegram, mas o fato deles serem os meus filhos, eu ter gerado eles, já é motivo de eu me alegrar. Eles não precisam demonstrar para ninguém quem tem meu sobrenome. Eles não precisam sair demonstrando por aí, por mais que um se pareça muito comigo, então não tem nem desculpa. Mas então qual que é a resposta que você dá em relação à sua necessidade quando se depara? Qual que é a sua atitude em relação a isso? O que você vai tomar como atitude? Vai tomar atitude pela necessidade? Ou vai tomar atitude pela palavra? Geralmente, quem toma atitudes por necessidades, acaba em lugares que nunca deveriam estar. O filho pródigo, por necessidade de fome, foi cuidar de porcos.
E não sei se você sabe, mas a parábola ali é um contexto para os judeus, e judeus não podiam tocar em animais impuros. Porco era um animal impuro. Então, pela necessidade, o filho quebra um princípio, uma tradição, por causa da necessidade. Por causa da necessidade, pessoas quebram princípios, valores, por causa da necessidade. Trocam, negociam a verdade por causa de uma necessidade que sempre passa. Se eu perguntar para qualquer um aqui alguma necessidade, quanto tempo durou? Você vai dizer o tempo que iniciou e o tempo que terminou, ou seja, teve fim. Porque sempre passa. O que nunca vai passar é os princípios, os valores do reino, a sua palavra. E aí por isso pessoas vão para lugares que nunca deveriam estar por causa da necessidade. Se conectam com pessoas que não eram para estar por causa da necessidade. E aí depois se queixa que Deus não está fazendo nada. Deus já havia dito para Jesus: tu és meu filho, eu me alegro somente por esse fato. Tu não precisa demonstrar para ninguém que tu é. Vamos seguir. Jesus, porém, verso 4, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. Aqui Jesus fazendo uma menção a Deuteronômio 8:3, mostrando aonde o povo saiu do Egito, saiu da escravidão e teve aquele tempo de passar por o deserto, porque era preciso para cruzar, para chegar do outro lado. E o povo se queixava, o povo reclamava, e Deus enviando maná em todo dia, o povo ainda reclamava. E aí Deus fala para eles: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só pela necessidade a gente vive, nós vivemos por aquilo que Deus fala para nós. E se a gente for ver as ministrações anteriores, o pastor Gleison falou exatamente sobre isso. O que a gente faz quando a gente recebe uma palavra? O que é a nossa atitude em relação à palavra que nós recebemos? Nem só de pão, nem só de coisas materiais vive o homem, mas a gente vive por tudo aquilo que Deus fala para nós, por tudo aquilo que Ele disse na sua palavra. Se Ele disse que eu sou filho, eu sou filho. Se Ele disse que em Cristo todas as minhas necessidades são supridas, já são. Se Ele me diz que Ele é meu pastor, de nada me falta, Ele já é meu pastor. Olha o que o pastor Gleison, a gente ouviu isso, olha a frase que o pastor Gleison fala e é maravilhosa. A minha montanha precisa ouvir a minha voz. Olha o que Jesus faz aqui, ó. Respondeu Jesus dizendo: está escrito. Jesus respondeu aquilo, a necessidade, aquele momento, dizendo: está escrito algo maior do que essa necessidade. Nem só de pão vive o homem. Está escrito, disse. Você se cala diante da sua necessidade, diante da sua situação, ou você dá uma resposta? Você dá uma resposta àquilo que se aparece, ou você simplesmente se cala? Lembra, a fé tem uma voz, e se você falar, é a sua. A sua montanha precisa ouvir a sua voz. Então, qual que é a resposta que você dá? 2 Coríntios 4:13, está escrito, crie, com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Há um conjunto aqui de crer e falar. Há aqui uma combinação em crer e dizer. Lembra Provérbios que vai dizer, na nossa boca é poder de vida, aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, aquele que bem utiliza qualquer uma das duas vertentes, vai comer do fruto. Então, se eu falo algo mal, se eu falo algo negativo, quem vai estar comendo disso? Eu mesmo.
Se eu falo as impossibilidades, quem vai comer do fruto da impossibilidade? Eu mesmo. Mas agora, se eu falo o fruto da palavra, o que eu vou comer? Qual que é o fruto que ela produz? Qual que é o fruto que a palavra produz? Resultados. Jesus não se cala diante daquela tentação, daquele momento, daquela necessidade. Ele fala, está escrito. Então, o diabo levou a cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, outra vez, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque aí está escrito. Olha aí, olha o inimigo utilizando a palavra. Então vamos fazer o seguinte, já que não deu essa situação da necessidade, você me respondeu a palavra, então vamos lá então, já que tu é um conhecedor. Está escrito também uma coisa aqui, Jesus. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito na palavra, os anjos vão te guardar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar uma atitude, vou me colocar numa situação, porque está escrito que os anjos vão me guardar. Então isso significa que eu estou protegido. Eu vou tentar o meu Deus em alguma situação desfavorável. E Jesus responde, mas espera aí, também está escrito, não tente o Senhor teu Deus. Ou seja, aqui nesses dois exemplos já vemos Jesus se posicionando no quê? Na palavra. Se posicionando na palavra, que se a gente for ler, Jesus, ele ia no templo, ele conhecia as Escrituras, ele crescia em graça, ele crescia em estatura, ele aprendeu a palavra. O pastor Tiago Borba, em uma ministração, ele falou que é muito mais difícil querer aprender a palavra no meio da tempestade. Temos tempo para aprender e às vezes negligenciamos. E quando aparece a necessidade, meu Deus do céu, qual que é o versículo? Qual que é o versículo para isso aqui? É muito mais difícil aprender a palavra no meio da necessidade, no meio da tempestade. Devemos aproveitar as oportunidades enquanto está tudo bem. Porque quando vier algo, não vamos precisar aprender. Nós já sabemos o que fazer. Já sabemos como nos posicionar. Jesus aprendeu. E quando chegou o tempo, ele já sabia o que fazer. Ele já sabia o que responder. Ele já sabia o que falar. Não perca a oportunidade enquanto está aí de você aprender a palavra. Não espere chegar a tempestade e utilizar as línguas emergenciais como um escape. Meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Qual que é o versículo que eu tenho que falar? Você ainda tem tempo de aprender a palavra. Aproveite esse tempo. Amém? Está aqui comigo? Oh, aleluia. Cadê aqui? Verso 7. Respondeu-lhe Jesus. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Ok, a necessidade não adiantou. A palavra aqui, ele conhece mesmo a palavra. Então, sabe o que eu vou fazer? Vamos para o poder. Vamos aqui para o poder. Muita gente se corrompe no poder, então vamos aqui. Vou te apresentar aqui, está vendo tudo isso? Tudo isso eu vou te dar se prostrar e me adorar. Ou seja, tudo isso eu vou te dar se você me servir. Pessoas, quando aparece uma oportunidade de poder,
se deslumbra e aceita, mas não sabe quem é que está por trás disso. Não sabe a intenção que está por trás disso, quem está controlando isso. Quando se apresenta a oportunidade, fala, meu Deus, é isso aqui, o que eu estava a precisar, é agora. A influência que estava por trás desse poder era maligna. A influência que estava por trás dessa oportunidade não era de Deus. E aí a gente precisa discernir. Discernimento, querido. Você precisa discernir aonde você deve estar. Você precisa discernir a que posição você deve estar. A que cargo você deve estar. Discernimento. E todos os filhos de Deus têm discernimento por meio do Espírito. Mas às vezes os nossos olhos se deslumbram com a glória, com a grandiosidade, com a honra. Mas a influência que está por trás não é o Senhor. Então não adiantou a necessidade, a palavra sabe, agora o poder, não, no poder ele vai se romper. Ele vai. Aqui ele vai. Tudo isso eu te darei se. Às vezes a gente esquece também o que nós já temos. O que já é nosso. O que já nos foi dado gratuitamente no amado. Jesus era Jesus. Ele estava em majestade. Ele já tinha muito mais que aquilo. Tudo aquilo ali, para ele tinha algo muito maior do que aquilo. Mas quando eu não sei o que já é meu, eu me corrompo por aquilo que se aparenta ser meu. Lembra? Jesus, pela necessidade, não rompeu princípios, não rompeu valores. E valores, queridos, são aquilo que Deus dá importância. O que Deus dá importância? O que é importante para Ele? Se é importante para Ele, deve ser importante para mim também. E é nesses valores que eu devo me posicionar, nesses princípios, porque tu achas que se eu não me posicionar num princípio e num valor, eu não vou ser recompensado? Claro que eu vou. Ele é um bom pagador. Ele é galardoador. Então, se eu permaneço num princípio e num valor, eu serei recompensado por isso. Eu não vou me corromper por algo, quebrar princípios por algo. Queridos, isso aqui, talvez para você não é muito sério, mas para mim é sério isso. Quando a gente trata de valores. E para mim, um dos valores inegociáveis que tem na minha vida, obviamente, que é o Senhor, em primeiro lugar, mas o outro que não importa o emprego que me apareça, se não coincidir com o valor que eu prezo, eu não vou entrar nisso. O valor que eu carrego na minha vida, em tudo, se chama família. Eu não vou negociar isso. Eu não negociarei esse valor, filhos, esposa. Não importa o emprego que me apareça, se ele fazer com que eu perca mais tempo no trabalho do que com a minha família, beijo, obrigado pela oportunidade. E toda vez que eu coloquei isso adiante, queridos, nada faltou. Vou te falar aqui rapidinho. Estou a trabalhar numa empresa de Portugal, sua sede é em Lisboa. E eles me ofereceram o trabalho. E eu fui a Lisboa, isso no final do ano passado. Eu fui a Lisboa para fazer uma reunião. Cheguei lá, aí eles falavam tanto, irmãos. O português fala, não é, Jaime? Fala, né? E eles falando...
1 hora eles contando a história da empresa e tudo, e eu pensando assim, meu Deus, quando é que vai acabar isso? Porque eu só tinha uma pergunta para eles. Se aquela pergunta fosse não, eu sairia e dizia, muito obrigado, um beijo para vocês, futuramente, quem sabe. Aí falaram, irmão, falaram a história da empresa, como começou, e eu lá. Aí eles, agora me conta, Marcelo, um pouco de ti. Aí eu falei, para eu contar um pouco de mim, eu preciso saber de uma pergunta. Eu posso trabalhar desde casa? Que eu não vou viver em Lisboa, eu quero viver em Leiria, eu falei para eles. Eu quero trabalhar em casa por causa dos meus filhos e da minha esposa. Eles se olharam assim e falei, é só me responder sim ou não. Se for não, a gente termina aqui a conversa. Se for sim, a gente continua. Fui direto, Jaime, fui direto. Sem medo. Às vezes a gente fica com medo de falar algumas coisas, mas, irmão, seja ousado nas perguntas, seja ousado no que você fala. Talvez você está perdendo oportunidades porque não é ousado. Vai dar ou não vai, irmão? Irmão não, né? Vai dar ou não vai dar? Senhor. Aí eles se olharam assim, estavam os dois se olharam meio assustados. Eles achavam que eu ia aceitar. Eu falei, não, só aceito se for assim. Ah, não há problema. Então eu falei, aperta minha mão aqui. Não quero nem saber o salário. Sabe por quê? Porque o valor está em primeiro lugar. Apertei a mão dele e falei, pode me passar o contrato aqui que eu assino. Quando a gente coloca valores e princípios em primeiro lugar, irmão, a gente está mostrando para Ele a nossa adoração. A gente está mostrando para Ele, Senhor, eu me importo com aquilo que você se importa. Jesus não negociou em nenhuma das oportunidades que lhe apareceu. Ele estava com fome? Estava, irmão. A Bíblia diz, ele teve fome. Ele poderia transformar a pedra em pão? Claro que sim. Mas a influência que estava por trás dizendo isso. Preste atenção nas oportunidades, perceba mesmo se vale a pena entrar nisso. Verso 10. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Necessidade, te atira daqui. Em nenhum momento Jesus falou para eles, se retira. Ele poderia ter dito na primeira. Mas quando tocou no assunto adoração, falou, não, peraí. Aí não, querido. A adoração é só a Ele que eu presto adoração. E a adoração é você falar, você agir, você se comportar, ter atitudes, tratar o próximo também é uma forma de adorar a Deus. Porque se eu não trato bem o meu próximo, a quem eu vejo, imagine como eu vou tratar aquele que eu não vejo. Se eu não amo o meu próximo, aquele que eu vejo, como que vou amar aquele que eu não vejo? Isso é adoração também. Quando tocou no assunto da adoração, falou, para aí, meu filho. Eu não vou servir dois senhores. De forma alguma. De forma alguma. Eu só sirvo a um Deus, o Deus verdadeiro. Aquele que a própria palavra diz que é dono do ouro e da prata. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que criou o que não existia como se existisse. Aquele que fez tudo. Então significa o quê? Que se eu tenho necessidade, Ele vai me suprir. Se eu preciso de cuidado, Ele vai me cuidar. Eu só preciso estar onde? No lugar correto. Não negocie o que é eterno por aquilo que é passageiro. Verso 11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha, se apresentou a oportunidade de Jesus se atirar para os anjos servirem ele. Mas ele falou, não, a influência que está aí por trás eu não vou aceitar. Porque eu sei que no momento certo, e se eu me posicionar na palavra, eles me servirão. Jesus permaneceu, e no final o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram.
Ele não precisou ceder à pressão, à necessidade, à oportunidade. Ele não precisou ceder a isso para que os anjos vierem servir ele. Ele disse: eu vou permanecer aqui e os anjos vão me servir. E foi o que aconteceu. Como é que você se posiciona diante das situações? O seu posicionamento diante da necessidade ou da situação vai revelar o Deus que você crê. A forma como você se posiciona, que você fala, revela a quem você está a crer. Demonstra. Para qual lado está direcionada a sua atenção? Qual que é a maneira? Quando se apresenta, tudo isso, qual que é a maneira que você se posiciona? Da maneira que cede à necessidade e vai para lugares que não era para estar? Você cede à oportunidade de um poder sem saber a influência que está por trás e vai para lugares que você não deveria estar? Ou você conhece aquilo que foi dito, conhece aquilo que foi entregue a você, conhece o Deus que você serve e diz: eu permaneço aqui. Daqui eu não vou me mover. Teve uma frase, eu acho que eu posso estar muito equivocado, posso errar aqui de quem falou isso. Não sei se foi o pastor João Roberto, ou João Gabriel, ou João Carlos, e o João tudo aí, né? Esse João. Alguém deles falou, dizendo: o perigo não é fazer o que Deus disse para fazer. Não é fazer o que Deus disse para você fazer, mas é fazer o que Ele nunca disse para você fazer. É fazer algo que Ele nunca disse para você fazer. É ir para algum lugar que Ele nunca disse para você estar. Se Ele não disse nada, eu não me movo. Se eu não percebi paz e alegria, eu não vou sair desse lugar. Se eu não percebi esse sinal verde por meio do Espírito, eu não vou me mover. Por mais que a outra oportunidade se pareça maravilhosa, mas Ele irá me guiar. Se for para Ele vai dizer: vai. Ele fala, irmão. A gente tem um Espírito aqui dentro que fala conosco. Mas às vezes a necessidade grita muito mais alto e a gente não presta atenção na voz do Senhor. Às vezes as coisas gritam e a gente se desespera. Como um pai que ouve o filho gritar: meu Deus! O pai aqui sabe quando é um grito assim só de brincadeira ou é grito de verdade. Os pais sabem. Eu preciso identificar qual que é a voz. Jesus sabia quem era a voz, porque antes ele ouviu a voz do Senhor dizendo: tu és meu filho. E depois vem uma outra voz dizer: se você é filho. Os filhos identificam a voz do pai. Sabe como o pai fala. Mas agora, os filhos que nunca falam com seu pai, nunca se relacionam com o pai, ou têm uma imagem distorcida do pai, não conseguem identificar a voz do pai. Não negocie aquilo que é eterno por uma coisa que passa, irmão. Por algo que vai passar. Deixa eu falar aqui, nesse tempo que me resta aqui. Entenda isso, o que eu vou te falar. Se é com você isso, entenda o que eu vou te falar, com todo o carinho, respeito e amor que eu tenho pelo corpo. Se alguém está aqui nesse lugar, eu entendo, irmão, que a gente, principalmente os homens, nós temos que suprir necessidades da nossa família. Eu entendo isso, irmão. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa, eu tenho um lar. Eu sei da responsabilidade que eu carrego nesses ombros aqui. Mas agora imagina isso. Você não ter tempo com a sua família por causa de dinheiro. Você não ter tempo para isso aqui por causa de dinheiro. Eu não estou dizendo que agora a gente tem que parar de trabalhar. Calma lá.
Fica tranquilo, a gente vai continuar trabalhando porque o trabalho é maravilhoso, Deus criou o trabalho. Mas existe, se você perceber na palavra, existe uma forma fácil, rápido, mais e menos tempo de se trabalhar. Quando Pedro precisou de peixe, quando não pescou nada, e era o sustento dele, quando Pedro precisou para sustentar a família de peixe, Jesus veio e deu uma instrução para ele. Ele pescou algo que ele talvez não pescou antes e nem pescaria em 2, 3 anos. Uma direção, uma palavra, uma orientação. Quando precisou pagar o imposto, o IRS está aí. Quando precisou pagar o imposto, o que Jesus falou? Deu a instrução: pega esse peixe, na boca dele vai ter. Existe a forma de se trabalhar com Deus, que vai ser rápido, fácil, leve, mais e menos tempo. A instrução do Espírito. A gente precisa se acalmar e esperar a orientação. Faça isso. Irmãos, eu tomei uma iniciativa no meu trabalho, eu faço isso toda vez. Por quê? Porque eu não vou entrar em cliente, eu trabalho com vendas, eu não vou entrar com clientes que vão ser mal pagadores, eu não quero isso. Então, o que eu faço, irmãos? Eu pergunto para ele. Falo: Senhor, a quem que eu devo buscar aqui? Qual que são as empresas? E, queridos, eu coloco lá o Google Maps e falo qual que são as empresas. E aí eu percebo a instrução: vá para essa cidade. Eu vou para a cidade. Vá para esse bairro. Vou para o bairro, tem uma empresa lá. Eu ligo, irmãos, eu não faço muito esforço. Eu ligo, aceita. Vou para outro lugar. Senhor, e agora é aqui? Aqui. É essa aqui, ó. Eu ligo e aceito. Fácil, rápido. E sabe o que acontece, irmão? Porque os meus chefes, eu falei para eles: ó, eu trabalho com comercial, vendas, então é o seguinte, eu vou ser cobrado pelo quê? Pelo tempo ou pelo resultado? Eles: resultados. Falei: beleza, se é resultado, é resultado. Eu faço os resultados e me sobra tempo. Isso me possibilita o quê? Ir num parque com os meus filhos. Isso me possibilita o quê? Tomar café da manhã com os meus filhos, levar para a escola, buscar na escola, levar num parque, levar não sei aonde. Por quê? Mais em menos tempo. Eu faço algo de 8 horas de um dia, em 5, em 4, em uma manhã. A instrução do Espírito vai te fazer trabalhar menos, ganhar mais, produzir mais em menos tempo, você ter mais tempo. Porque imagina isso, Pedro a noite toda não pescou nada. Em minutos. Se a gente fosse ver bem assim, praticamente ele poderia ali ter se aposentado, irmão. Imagina isso. Estava tranquilo. E a instrução que ele recebeu não beneficiou somente ele, mas todos os barcos que estavam à sua volta. Então perceba, pelo Espírito, aonde você deve trabalhar, aonde você deve estar, em que lugar você deve estar. E o Senhor vai te direcionar. Ele cuida dos seus filhos. Ele não vai deixar ninguém desamparado. Mas primeiro, não negocie os princípios e os valores. Não ceda à necessidade. Não se entregue à necessidade. Mas permaneça na palavra. Naquilo que ele te disse, porque antes da tentação veio a palavra. Antes de acontecer algo, veio a palavra. O inimigo veio distorcer a verdade. Então, olha um bom exercício. Se o inimigo te disser alguma coisa, você deve pensar: então, peraí, então o que Deus me disse é verdade mesmo? Ou seja, ele está te ajudando, irmão. Não negocie. Fique firme. Permaneça firme naquilo que é princípio,
naquilo que é valor, naquilo que Deus se importa. Porque nós entregamos a nossa vida a Ele. Então o que importa a Ele é o que importa para mim. Eu e Ele somos um. Então o que importa para Ele é importante para mim. Coloque em ordem as coisas que devem ser colocadas em ordem. Imagina isso, se eu viesse aqui hoje pela manhã, sem colocar primeiro esse botão aqui, colocasse outro, estaria em desordem. E você notaria a minha desordem. Coloque em ordem o que deve ser colocado em ordem. Priorize o que deve ser priorizado. E a própria palavra respalda quando a gente prioriza o que deve ser priorizado. As demais coisas são acrescentadas. Quando eu priorizo o que deve ser priorizado na minha vida, tudo se encaixa. Tudo vai entrando em ordem. Porque se a gente percebe que caos gera mais caos, ordem gera mais ordem. Quando eu ordeno a minha vida, tudo vai ser ordenado. Se eu coloco o Senhor, as suas coisas, a sua palavra, o que Ele prioriza em primeiro lugar, em ordem, todas as outras áreas da minha vida entram em ordem. Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia. Deus é bom, irmãos. Sabe Moisés, quando pediu para Deus, Deus, eu quero ver a tua glória. Você conhece esse texto, não? Moisés pediu, eu quero ver a tua glória. Sabe o que Deus respondeu para ele? Eu vou fazer passar por ti toda a minha bondade. Olha que interessante isso. Moisés queria ver a glória e Deus responde, eu vou fazer passar toda a minha bondade por ti. A glória do Senhor, sua bondade manifesta. E a bondade dele está para as nossas vidas. A palavra diz isso. Ele está ao nosso favor. Ele não está contra nós, tentando nos afastar de algo que Ele quer que a gente venha conseguir. A sua bondade está conosco, está para nós. A sua mão está estendida para o seu povo, para os seus filhos. Mas talvez você tenha negociado mesmo aquilo que deve ser priorizado. E sabe quando a gente negocia isso, a gente perde muito tempo. Perde muito tempo. A gente perde tempo de vida, a gente perde tempo com família, amigos, com igreja. E Deus não quer que a gente venha perder tempo. O filho pródigo, quando se colocou numa posição, porque foi ele mesmo que se colocou, irmãos. Não foi Deus quem colocou ele, não foi o pai que colocou ele naquela posição. O filho decidiu por si mesmo tomar a atitude de pegar todos os bens e gastar da maneira que ele queria. Ele se encontra naquela situação de desejar comer comida de porcos. Olha isso, irmão, imagina isso. Necessidade tão grande que desejou comer comida de porcos. E sabe o que a palavra vai dizer? Que ninguém lhe dava o que comer. Ele estava esperando a provisão, o sustento do lugar errado. Sendo que ele tinha com o pai, junto com o pai, em abundância. Porque a Bíblia não conta que quando o filho estava em casa, ele tinha falta. Só vai dizer que ele teve falta quando ele decidiu se colocar numa posição de romper, de quebrar princípio, quebrar valor. Então, se você está aqui nessa manhã, e obviamente que você está aqui, né? Sabe, Deus, Ele quer mesmo, querido, te dar uma estratégia. Ele quer mesmo te dar uma ideia
E Ele quer mesmo te colocar num lugar que vai te favorecer. E te favorecer é você estar bem em todas as áreas. Ele quer mesmo te colocar nesse lugar. Mas você precisa agora perceber, pelo Espírito, esse lugar. Você precisa perceber mesmo aonde é, Senhor. Qual que é o lugar? Qual que é o trabalho? Aonde eu devo estar? Não se jogue na primeira oportunidade por causa da sua necessidade. Não se atire a algo só porque chegou a algo, irmãos. Priorize as coisas certas. Não negocie as coisas que são de valor para o Senhor. Rapidamente aqui. Oh, aleluia, está vermelho. Cor do Internacional, então tá bom. Rapidamente. Queridos, quando eu e a Amanda, desde o casamento, antes de casar, a gente acordou. Acordou, né? Não acordou de acordar, mas um acordo. Nós chegamos num acordo. Nós decidimos ter filhos cedo, casar cedo, e que ela cuidaria dos nossos filhos. Não negociamos isso até hoje. Desde 2016 a gente está casado, é esse tempo todo. É esse tempo aí. 9? Vai fazer 9 que é em outubro. Esse tempo aí, 9 anos. Em nenhum momento a gente negociou esse valor. Por nada. Inclusive, irmãos, deixa eu te dizer aqui, eu te dar uma boa notícia. Se você acha que o salário mínimo português é baixo, sabe quanto que eu ganhava na Espanha quando eu cheguei? Quer que eu te fale? 700. Na Espanha, irmão, que na época era 1.090 o salário mínimo. Eu ganhava muito menos que um salário mínimo. Sabe quanto que a gente pagava de aluguel no nosso apartamento? Quer que eu te fale também? Vou te falar. Não te assusta. A gente pagava 600. E aí o que acontece? Tinha que pagar a luz. Ô glória. Tinha que comprar comida. Ô glória. Pagar o transporte. Ô glória. Dízimo. Ô glória. Amanda grávida, as coisas do bebê. Oh, glórias. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A gente não entrou nesse apartamento com esse valor porque a gente decidiu, vamos ali e tal. A gente foi e o Senhor falou, pode alugar. Queridos, eu trabalhei 6 meses nesse lugar. Eu sou muito grato. Por mais que Ele me pagasse pouco, irmãos, eu era grato a esse Senhor. Inclusive, se um dia Ele me assistir, Francisco, não é o senhor, é o outro, era um peruano, a esposa Ruth, e tinha um filho chamado Francisco também, olha aí, Francisco Júnior. Eu sou muito grato por eles, irmão. Demais. Por quê? Porque quando eu entrei nesse trabalho, o Senhor falou, aí existe um propósito. E não é o dinheiro. É Ele. Eu entrei, fiquei 6 meses. Nos 6 meses, irmãos, eu tive poucas conversas com Ele assim, de sentar e tudo. Mas Ele me dizia, Marcelo, eu sei quanto eu te pago. Eu sei quanto tu paga de aluguel. Faz o seguinte, trabalha os domingos também, para ganhar 40 euros o dia. Olhei no fundo do olho dele e falei, Francisco, com todo amor e respeito, domingo é o dia de eu ir para a igreja com a minha família. Se for necessário, o Senhor precisar de mim mesmo, mas assim, mesmo, eu venho, caso não, até segunda. Aquele homem ficou impactado com isso.
6 meses, acho que foi no final, nos 6 meses, ele foi num retiro da Igreja Católica. Olha o retiro, que benção. Para muita gente esse retiro seria bom. 3 dias sem falar. Seria bom, hein? 3 dias sem falar. Para muita gente aqui, a pessoa já tinha que ir embora no início já do retiro. Só quem falava era o padre. E ele lá, mudinho, irmãos. Aí ele entrou no quarto dele, que era, cada um tinha um quarto. Aí a única coisa que tinha no quarto lá era a cama, uma mesa e uma Bíblia. Aí ele falou, tô aqui 3 dias sem falar, sem telemóvel, sem internet, sem nada, vou ler. Pegou a Bíblia, abriu Caminho de Emaús. Ele lendo ali, os discípulos caminhando, tristes, angustiados, porque agora o Senhor morreu e Deus e Jesus no lado deles. Falou, o que aconteceu? Tu não ouviu o que aconteceu, os relatos? Aí ele diz que alguém toca no braço dele. E vem uma voz que disse, eu sempre estive contigo. Você que nunca prestou atenção. Termina o retiro. Primeira coisa que ele faz quando termina o retiro, ele me liga, Marcelo, preciso falar contigo. Ele foi na minha casa. Ele entra na minha casa. Primeira coisa que ele faz, ele disse, muitas graças. Depois dali, ele teve que me mandar embora por causa que a empresa precisou. Eu não reclamei, não fiquei triste. Cumpriu o que eu devia fazer. Não era o dinheiro, era ele. Saí dali, irmãos. Amanda grávida, faltando poucas semanas para Amanda ter o Theo. Uma instrução do Espírito. Uma instrução, irmãos. Não foi o que eu quis fazer, foi a instrução. Você não vai buscar trabalho. O trabalho virá até você. Eu falei, meu Deus. Irmãos, minha sogra também estava a viver conosco. No outro, fui demitido no outro dia, irmãos. Levanto 10 da manhã. Aquela bateção de panela, elas tentando fazer eu acordar. Não sei porque mulher faz isso. E batendo as coisas assim, para fazer eu acordar. Eu 10 da manhã me levanto, irmãos. Ô dia lindo. Já era julho, então já era verão. Ô coisa só quente, irmãos. Entro na sala, as duas me olhando, me julgando. E a Amanda, tu não vai buscar emprego? Eu falei, não. Imagina uma mulher ouvir isso. E grávida. Eu falei, não vou. Porque o Senhor me falou para eu não fazer isso, porque eu quero aproveitar o final da gravidez. E aí eu falei para ela, sentei, a gente tinha o sofá e a janela do apartamento era assim, eu sentei no sofá, olhei para as duas. Falei, meu Deus, mulheres. Vocês não têm fé? Se Deus, Ele pode enviar aqui agora um pássaro nessa casa com comida. Irmãos, minha esposa e minha sogra são testemunhas. Eu falei isso, entrou um pássaro dentro de casa. Olhei para eles e falei, abre a boca. Abre a boca, a provisão chegou. E geralmente o pássaro, quando entra em um lugar assim, ele bate nos vidros para sair, ou não é? O pássaro entrou, deu algumas voltas e saiu sem bater em nada. Irmãos, 15 minutos depois eu recebo uma mensagem do Francisco, meu chefe. Marcelo, eu preciso falar contigo. Falei, beleza. Vou até ele. Ele falou, está aqui o valor dos dias que tu trabalhou. Está aqui. Não era muito, mas eu falei, Francisco, muito obrigado. O Senhor sabe que eu tenho um carinho, um amor mesmo pelo Senhor e pela sua família. Aí ele falou, eu estava em casa ontem, conversando com a minha esposa, e eu pensei sobre vocês. E sabe o que é? Eu e minha esposa, a gente chegou num acordo.
a gente vai pagar o teu salário 2 meses, sem trabalhar. Falei, falei, que isso? Falei, obrigado, Francisco, o senhor sabe que não precisava. Ele falou, não, eu sei, mas eu quero fazer isso. E aí, ele falou, mas não para por aí. Vou dar um presente para o Theo agora. O Theo estava para nascer, ele deu um cartão de compras do Carrefour, com 350 euros no cartão. Ele falou, o Theo merece chegar com geladeira cheia. Recebi. Irmãos, eu já estava sem procurar emprego. Aí depois que eu fui 2 meses sem trabalhar, aí mesmo que chutei o telemóvel para longe. Procurar emprego, que é brincadeira. Irmãos, passando ali e tal. Quando, irmãos, estava para finalizar os 2 meses, os 350 euros, eu recebo uma ligação de um irmão da igreja que a gente fazia parte. Ele era empresário, ele falou, Marcelo, preciso conversar contigo. Eu falei, vamos. Fui na empresa, a empresa ficava a 1 estação de casa, irmãos. Oh, aleluia. Na mesma estação que eu trabalhava antes. Ficava ali. Aí eu cheguei na empresa, estava a chegar também um outro irmão da igreja com pintura. Eu falei, vou ter que pintar também, né? Tamo aí para jogo. Já comecei a me preparar. Falei, não vim muito preparado, mas vamos. Aí ele falou, Marcelo, preciso falar contigo, vem aqui no meu escritório. Cheguei lá, sentei, ele falou, olha, desde ontem tem algo no meu coração e Deus está falando comigo sobre vocês. Eu falei, aí é? Ele falou, é. Ele falou, eu não sei muito bem o que é, mas o Senhor me falou para te dar uma oportunidade aqui na empresa. Eu falei, homem. Eu falei, tá bom, Deus falou, né? Quem sou eu? Eu falei, beleza, tranquilo, sem problema. Ele falou, tu vai trabalhar agora de segunda a sexta, das 9 às 6, mas na sexta-feira tu sai 3h30. Eu falei, homem. Eu falei, tá bom, simbora. Trabalhei 6 anos nessa empresa, irmãos. O que eu quero dizer com tudo isso? O Senhor, Ele está aí para nos ajudar. Ele está aí para abrir portas aonde parece que não há portas. Ele está aí para abrir vagas aonde parece que não há vaga. Mas por quê? Porque Ele quer fazer isso e porque existe um propósito para isso. Ele é capaz de fazer isso, irmãos. Ele criou a terra quando tudo era caos. Ele fez o que parecia impossível se tornar possível. Esse mesmo Deus que criou o céu e a terra é o mesmo Deus que nós servimos. E Ele está justamente aí disponível para fazer o que você precisa. O que você está precisando agora? Qual que é o valor que você vai priorizar? Quando você prioriza as coisas certas, as demais coisas são acrescentadas sem nenhum esforço. Sem fazer nenhum esforço, irmão. Eu não fui atrás. Eu só disse, a igreja, o culto, minha família é prioridade. E tudo o que eu coloquei em ordem primeiro, as demais coisas foram entrando em ordem. Então, no nome de Jesus, se você precisa da saída, da porta, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que você precisa é Ele. O que você precisa está nele. Você só precisa agora se posicionar nisso e permanecer nisso. Não negociar por necessidade, não negociar por pressão, não negociar. Queridos, tem muita coisa que pode esperar o dia de amanhã para uma resposta. Mais em menos tempo. Mais em menos tempo. É tudo isso que tanto essa igreja como nós vamos produzir e vamos fazer. Mais em menos tempo. Você viverá anos
parecendo que fosse meses. A sua fé tem esse poder. Maria, quando precisou, Jesus disse: não é meu tempo ainda. Mas ela fez o que era para um tempo depois se transformar para agora. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Aquele que criou o céu e a terra quando tudo era caos. O Senhor criou algo que não existia, mas fez existir. Obrigado, Pai. O Senhor é aquele que deu instrução para Pedro pescar do outro lado, e houve uma pesca maravilhosa. O Senhor é aquele que diz para Pedro pegar na boca do peixe o dinheiro, a moeda para pagar o imposto, e houve, nunca faltou. Pai, se da mesma forma aconteceu com esses homens e mulheres da palavra, também acontecerá com nós. Nós cremos nisso, Senhor. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aquele que não muda. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.